Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nossa convidada de hoje, antes mesmo de pensar fazer direito, já atuava na área em que hoje atua como advogada, o direito do trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora Indiana Damascena. Obrigada, Carla. Uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa compartilhar aí de boas histórias. Com certeza, você tem muita história aqui para contar, né? Porque, olha, Tem um não, pouquinho. não tem advogado de direito do trabalho que senta aqui e não conta boas Não é? histórias. Pois é, a gente sempre tem alguma coisinha para contar, isso é verdade. Que bom. E, ó, segredos de justiça, mas aqui a gente pode não ter segredos. Aqui a gente está em família, tá tudo certo. Mas vamos lá, como é que é essa história aí que você fez técnico em segurança do trabalho antes de Menina. pensar em fazer direito? Pois é, menina, para você ver, né? Eu brinco, quase que eu fui para engenharia, mas não. Certo. Eu nunca fui da exatas, não. Quando eu terminei o ensino médio, aquela coisa, né? Ah, não vou entrar na faculdade de imediato, não. Vou fazer um curso técnico para poder me dar ali um embasamento e tudo mais. E aí eu fiz o IFES. E dos cursos do IFES, o técnico em segurança do trabalho era o que mais ali me atraía, né? O que mais, assim, eu sentia alguma identidade. E eu fiz técnico em segurança do trabalho. Trabalhei em canteiro de obra, Sério? Como é que foi essa experiência? Conta pra vesti gente. botina. Hoje é só salto, né? Mas já vesti muita botina, uniforme, capacete. Mas foi bem legal, porque querendo ou não, a gente está do outro lado, né? A gente tem um contato com uma outra realidade e, inegavelmente, hoje isso, assim, faz uma certa diferença na minha atuação enquanto advogada trabalhista. Então, assim, algumas coisas alguns casos que a gente pega, tanto às vezes ali de alguma coisa relacionada à empresa, quanto também de empregados, especialmente aqueles que vêm, né, da construção civil ali, da base mesmo. Então, assim, você lembra, sabe um pouco como que é a realidade, sabe como é que é por trás ali dos bastidores. Então, de fato, foi uma experiência bem bacana, mas eu nunca pensei em seguir a carreira na área de engenharia, por incrível que pareça. Isso, e o técnico em segurança do trabalho te ajuda, às vezes, até a entender as dificuldades da empresa em cumprir Sim. todas as regras. Sim, com certeza. E é curioso, né? Porque as empresas sempre teve aquela coisa assim, a empresa não gosta do técnico de segurança do trabalho. Porque é o Aham, técnico que sai apontando tudo que tem que melhorar claro. ali. Mas a gente vê uma mudança no olhar de boa parte ali das empresas, porque assim, acho que até por conta da publicização das informações, da importância de algumas adequações, querendo ou não também, o excesso ali de passivo, você vai dando atenção para alguns pontos. E aí a gente vem tendo uma atenção muito maior para essas questões e sim, quando eu me deparo assim com essas coisas, fica muito mais fácil de eu entender, de eu visualizar, de eu conseguir dialogar também, tanto com a É. empresa quanto ali eventualmente com a equipe de saúde e segurança. Foi bem bacana essa Ah, experiência. e quando o direito surgiu na sua vida? Então, é engraçado assim, eu nunca pensei em outro curso de uma forma muito natural, eu nunca pensei em outro curso a não ser o direito. Eu nunca Mesmo fazendo técnico em segurança? Exatamente. Na época de ensino médio, eu já pensava já em direito. Quando na época de ensino médio você conversa sobre faculdade, né? O que você vai Claro, fazer? Então, assim, eu sempre falava, vou fazer direito. Era uma coisa até curiosa, porque parecia que alguém já tinha colocado aquela ideia na minha cabeça. Mas Aham. não. E eu falava, vou fazer direito. E aí eu fiz o técnico e sempre foi assim, para essas coisas na minha vida, eu brinco que eu sou muito objetiva. Para outras coisas, escolher comida, roupa, eu não sou não, mas essas coisas na minha vida eu sempre tive assim uma facilidade de escolha. Então, concluí o ensino médio, técnico de segurança do trabalho. No curso mesmo já fui reforçando a ideia de fazer faculdade de direito. Então, imediatamente, quando eu acabei ali o técnico, né, o IFES, e aí eu já comecei a faculdade de direito. Então, assim, foi um pouco natural, sabe? Eu acho que assim, eu sempre tive uma certa identidade ali com a profissão em si, com essa questão do falar pelo outro, né, ser voz do outro. Enfim, desde a época do ensino médio, eu lembro de uma frase que a coordenadora do ensino médio falou para mim, porque tinha acontecido alguma coisa na escola, não lembro o que que era. Eu não tinha nada a ver com a situação de forma direta, e aí eu fui defender o grupo.
E aí eu só lembro dessa cena, desse recorte, isso que ficou gravado. Eu estava na sala da coordenação, dialogando com ela, explicando a situação. Eu lembro que ela baixou a cabeça e falou: você tem que fazer direito mesmo, porque você vai ser advogado. Que Então, legal! acho que sempre foi uma coisa natural, sabe? Ah, que bacana! E como é que foi? eh, Já na faculdade você já começou a estagiar nessa área ou não? Conta pra gente como é que foi a Eu sua demorei, né? Eu experiência. demorei a conseguir um estágio na faculdade. Salvo engano, Carla, eu acho que eu fui começar a estagiar no quinto para o sexto período, alguma coisa assim. Enquanto a maioria das pessoas da minha sala conseguiam estágio no segundo período, né? E é curioso, por quê? Eu nunca pensei em seguir carreira pública, né? Concurso público, nada. Então, eu também queria escritório, estagiar em escritório. Entendi. E no início também é um pouco difícil, porque o estagiário nos primeiros períodos é muito cru. Então, Claro. acaba que até ali para a dinâmica de um escritório fica um pouco desafiador. Então, eu demorei também, mas eu precisava de trabalhar, né? Eu sempre ajudei em casa. Então, eu precisava de trabalhar, e aí, mas eu tentava também. Até que eu consegui o meu primeiro estágio na Defensoria Pública. Depois eu saí da figura de estagiária e passei para terceirizada. Mas eu comecei como estagiária e logo nos primeiros meses assim que eu consegui estágio na Defensoria Pública, eu também consegui num escritório de advocacia que era Legal. trabalhista. E é engraçado, porque durante a faculdade eu sempre tive a certeza que eu queria ser advogada, Uhum. mas eu não tinha nenhuma certeza da área. A gente brinca que na faculdade o pessoal namora com penal e casa com civil, né? Eu É, é. nunca namorei com penal, eu sempre, nunca fui fã de penal. Admiro muito a matéria, mas eu Sim. nunca fui fã. E aí eu ficava, gente, advogada eu vou ser, eu não quero ser outra coisa, mas que área, né? E aí quando eu tive contato com a área do direito do trabalho, e na defensoria eu tive a oportunidade de ter contato com várias áreas do direito Sim, civil, sim. mas quando eu tive contato com a direito do trabalho, eu falei, olha, é isso que eu quero. E o direito do trabalho na faculdade, ele não chama tanto atenção, porque na faculdade ele é muito introdutório, ele é muito simples, então é só quando você tem contato mesmo e cria uma identidade que você cria essa... E dali em diante eu falei, é isso, então minha prova da OAB foi direito do trabalho, eu já saí já certa que ia ser direito do trabalho e tá sendo direito do trabalho até hoje. Ah, que legal, que bacana. E na época de defensoria pública, você lembra de algum caso que tenha te chamado a atenção ou que te fez realmente falar: "Não, isso aqui não é a minha área, não é isso que eu quero"? Então, a gente aqui no estado tem uma carência muito grande da defensoria pública na área trabalhista, por exemplo. Uhum. Então, quem deveria absorver isso seria a Defensoria da União, mas até por Isso. uma questão mesmo, acredito que orçamentária, questão de membros mesmo, né? Enfim, todas as questões que envolvem ali uma administração pública, a gente não tem ali um atendimento à área trabalhista. Então, a gente atendia muitas pessoas, elas iam nos núcleos de atendimento da defensoria. Eu trabalhei tanto no setor administrativo de Vitória, que ficava no centro de Vitória, quanto no núcleo de atendimento de Cariacica, Campo Grande. Nossa. Eu brinco que era um SUS jurídico, Carla. É. Defensoria Pública, para mim, é um SUS jurídico, a depender do núcleo, aonde fica o núcleo. E chegava muita gente com demanda de direito do trabalho e que não conseguia atendimento, não conseguia a menor orientação, sabe? Então, isso, assim, me chamava a atenção. Fora isso, de outras áreas assim, o que me chamava a atenção era a carência mesmo, sabe? A carência de informação, a carência de ter alguém ali para ser sua voz. Querendo ou não, a Defensoria Pública ela desempenha um trabalho assim fantástico. Ela possui Sim. núcleos especializados que tem um trabalho para a sociedade assim fenomenal. Acredito que muita gente não tem dimensão do trabalho da Defensoria Pública, mas não deixa de ser um órgão público. Então assim, e a gente tem uma massa muito grande, né, carente que depende de um advogado. Então assim, você vê que as pessoas não conseguem ter esse contato tão próximo. Então, assim, chegavam casos ali bem sensíveis, especialmente casos que envolviam demanda de família, demanda ali da infância e juventude, Hum. questões também de interdição. Isso é muito, a gente vê muito forte dentro da defensoria. E a falta de atendimento na área trabalhista também me chamava a atenção. E aí resolveu mesmo que então era É, direito do trabalho é, que você queria. E isso. aí você se formou e ficou no escritório, como é que foi? Foi engraçado, porque como eu comentei, eu sempre ajudei em casa. E aí, por um período, eu fiz 2 estágios. Eu fazia de manhã na defensoria e à tarde nesse escritório, foi quando eu tive a oportunidade de ter contato com a área trabalhista. Chegou um momento que eu tive que decidir, porque eu recebi uma proposta de ser terceirizada da defensoria pública.
E aí eu ia trabalhar, eu ia sair do núcleo de atendimento, eu ficava dentro dos gabinetes atendendo e fazendo petições, que a petição da defensoria é totalmente diferente da atuação privada, mas era uma experiência. E eu recebi o convite para trabalhar como assistente de gabinete na sede administrativa. Aí era um trabalho totalmente diferente. Mas eu tinha uma segurança, que era a questão do famoso da carteira assinada e tudo É. mais. Então foi um desafio muito grande, porque eu estava apegada ao escritório, a equipe do escritório é o que eu estava fazendo, e aquela expectativa de você criar aquele relacionamento, aquele vínculo, para você tentar, depois da faculdade, continuar ali dentro, né? Uhum. E as pessoas do escritório me ajudaram muito a tomar essa decisão. Elas foram bem fundamentais, né, além da minha família, assim, mas eles foram muito fundamentais para me ajudar nessa decisão. E aí naquele momento, eu tive que ter essa ruptura. Fiquei na defensoria como terceirizada. Formei lá, fiz a prova da OAB lá. Quando eu fiz a prova da OAB, já no 9º período. Eu ainda nem tinha concluído. Então, assim, foi final do ano. Eu ia ter a colação de grau em janeiro, né? Olha, quando eu tive o resultado, eu não estava nem com a carteira da OAB na mão ainda. Ia sair meses depois, mas quando já tinha o resultado que eu tinha passado, eu Uhum. falei: ah, não aguento mais não. Preciso de voltar para onde eu estava. Aí bati na porta de novo da mesma pessoa. E falei: tem espaço para mim de novo? Eu quero voltar a trabalhar. E calhou que na época tinha. E aí eu voltei a trabalhar no mesmo escritório. E aí foi ali que eu tive minha experiência como advogada mesmo. Foi ali que eu consegui criar maturidade profissional, né? E aí, sua primeira cliente foi você? Menina, foi eu, pois é, e esse processo deu o que falar. Minha primeira reclamação trabalhista foi eu mesma. Eu brinco, esse processo está acontecendo até hoje, né? Tá no Ah, TST, tá em vias finais já. aham. Mas durante os momentos que eu tive que despachar, todo aquele trabalho de tribunal, eu até brincava ali com os desembargadores ou com os ministros, porque eu também tive que despachar no TST. Eu falava: olha, é até difícil para mim falar, porque eu não sei se Vossa Excelência percebeu, mas a advogada é a própria reclamante, então eu vou falar na minha própria pessoa que fica mais fácil. Mas foi um processo de desvio de função, puramente desvio de função. E Uhum. assim, é muito desafiador, né, esse pedido na Justiça do Claro, Trabalho, tanto claro. desvio quanto acúmulo. E eu tive um êxito assim bem gratificante. Eu perdi totalmente o processo em primeiro grau, Hum, totalmente, 100%. E aí, em segundo grau, eu consegui reformar ali com o trabalho de provas. que E foi legal. bem bacana, assim. E teve uma repercussão até interna mesmo da Defensoria Pública, porque outras pessoas já tinham entrado com essa mesma matéria e não Aham. tinham conseguido. Mas eu era inconformada com o resultado infrutífero dessas ações. Aí, na época, eu lembro que eu estudei cada ação para entender o porquê, qual era o ponto, o que tinha acontecido de errado, porque assim, falei: não é possível que a gente não está conseguindo transmitir para o judiciário o que está acontecendo aqui. E foi aí que eu tive minha primeira ação, assim mesmo, direta. E você se lembra da sua primeira audiência como advogada? Ah, lembro, lembro. Inclusive foi uma audiência civil, menina. Ah, É, é? porque quando você tá na casa de outra pessoa, você acaba também absorvendo algumas coisas ali, né? Apesar de que o Claro. escritório, ele era trabalhista, tinha ali algumas partes também, a gente absorvia algumas matérias cíveis, e aí Sempre tem, né? e Sempre tinha alguns tem. parceiros que faziam essas matérias, mas nesse caso específico eu tive que fazer. Nossa, eu saí chorando da audiência, porque a audiência civil ela é bem diferente da trabalhista, né? Sim, sim. E aí, a advogada que era foi a minha mentora ali dentro do escritório, ela me guiou, ele falou: ó, você vai chegar lá, vai acontecer isso, vai ter hora da prova e tudo mais, aquela hora que fala, tem depoimento, quer colher o depoimento, vai ter oitiva de testemunha. Eu tava esperando esse script, entendeu? E Aham. não veio esse script, o negócio foi andando. E aí, quando eu vi, eu já tinha precluído o momento de eu pedir depoimento pessoal da parte contrária. E era muito importante para o caso específico. Aí eu sei que eu saí da audiência, liguei pra ela e falei: nossa, eu esqueci. Ela você esqueceu. E assim, o sentimento é horrível, né? Você se sente a pior profissional do mundo. É, é. Mas assim, graças a Deus não trouxe nenhum prejuízo pro processo. Mas assim, é a nossa responsabilidade com a gente mesmo, né? Então, Sim. assim, foi ruim, mas a primeira audiência foi cível. E teve esse desafio aí. Nossa, é marcante, né? É, exatamente. E aí, desse tempo que você está advogando, tem algum caso assim que já te chamou a atenção, que você se emocionou, ou que assim, desafiador para você? Carla, é engraçado, assim. Eu ainda não tive um caso assim, o caso emblemático da minha vida, né? Aham.
eu ouso dizer que eu não sei se eu vou ter, porque assim, a gente tem tantos contatos com tantas histórias, então eu Aham. acho que talvez eu nunca vá ter um caso, mas eu tenho algumas situações, alguns casos de alguns clientes, tanto pessoa física, ou a parte empregada, até quanto empresa, que assim, eu me marcaram, né? Foram curiosos, assim. Eu tive um caso quando eu ainda estava no outro escritório, que o reclamante ele tinha sido acometido de uma doença muito grave há muitos anos atrás. E ele foi dispensado. Ele era representante comercial de uma grande indústria farmacêutica. E aí, pensa numa pessoa que gosta de trabalhar. É essa pessoa. E ele já numa certa idade, ele já é uma pessoa de idade, não é um idoso, mas também não é uma Uhum. pessoa no auge dos seus 30 e poucos anos, né? E é um mercado que cobra muito do empregado, né? Do Sim, representante. Então, assim, sim. é produtividade a todo tempo. E aí ele tinha sido dispensado. Logo quando ele ficou acometido dessa doença grave, era um câncer e uma hepatite, salvo engano, foram os dois juntos, foi dispensado. Houve um processo de reintegração, ele foi reintegrado. Nesse processo eu não estava no escritório. Anos depois ele voltou. Foi quando eu tive contato com essa segunda fase dele na empresa, porque ele foi reintegrado e ficou na empresa mais alguns bons anos. Uhum. E aí eu tive contato com a história do processo do primeiro processo. E essa segunda situação foi idêntica. A doença dele teve nova reincidência Aham. e aí ele novamente foi demitido. Então, assim, você vê que a força de trabalho da pessoa cai e ela é dispensada. Isso impacta, sabe? Porque a gente vê Claro. um olhar pouco empático. É claro que a gente tem um certo lado que a gente entende um pouco um ponto da empresa, mas eu costumo falar que na vida a gente tem várias formas de tomar as decisões, de fazer as coisas, enfim, de uma forma que tenha mais empatia, respeito, principalmente com a história de um funcionário que tinha tantos anos, né? E nesse processo, ele tinha um risco muito grande de não conseguir um êxito, porque a doença ela tinha, ela tinha um caráter ali que era questionável, Uhum. da questão de ensejar ele a discriminar, o caráter discriminatório ou não. E a gente conseguiu fazer acordo, mas sabe o acordo que ele queria? Ele queria voltar a trabalhar. Ele não queria dinheiro Ah, nenhum. E assim, lidar com isso foi um desafio, porque eu tinha que lidar com a expectativa dele, eu tinha que conscientizar ele que a empresa, infelizmente, não tinha obrigação de ficar com ele, e com é, todo o cuidado, porque assim, ele praticamente ele chorava comigo, ele falava: "Mas doutora, eu não quero dinheiro, eu só quero o meu trabalho, eu quero trabalhar". Ele era a pessoa que no hospital, ele todo acamado assim, ele estava no computador trabalhando. olha. Ele, assim, impulsa trabalho, sabe? Eu falo que todas as fases que ele conseguiu vencer da doença foi por conta dessa força de vida. Então, assim, histórias desse É. tipo que me impactam, né? Que envolvem esses contextos de saúde. Recentemente a gente teve um caso, curiosamente, foi da mesma indústria farmacêutica, que dispensou uma funcionária também, com que recebeu o diagnóstico de câncer. Então, assim, esses cenários, eles me impactam, assim. Então, são coisas que mexem com a gente. É, com certeza. E audiências, experiências em audiências, assim, impactantes? Carla, assim, é engraçado que minha carreira ela começou de trás pra frente, né? Eu É. comecei primeiro no tribunal, depois fui fazer audiência. É engraçado que todo mundo começa na audiência primeiro, não. Eu comecei no tribunal, já fui encarando ali sustentação oral, Como é que recursos. foi a sua primeira sustentação oral? Nossa A perna senhora, tremia? até hoje treme, mas certamente tremeu mais. Mas até hoje treme, não tem uma audiência que eu faça ou uma sustentação oral que eu faça que o coração não acelere. Eu acho que o dia que isso parar de acontecer, a gente tem que ligar o alerta, porque, É. assim, é sempre uma situação, uma responsabilidade, uma situação diferente, né? Uhum. Mas foi bem desafiador. Então, assim, eu já acompanhava ali alguns advogados no tribunal ali, né, que eu sempre admirei, e aí eu tentava entender a lógica da sustentação oral, me preparei, mas enfim, assim, eu fiquei bem nervosa, mas eu consegui concluir a tarefa, mas foi bem bacana, assim, a experiência. E a audiência, a mesma coisa, assim. É mais os desafios mesmo de você encarar ali algum embate na mesa de audiência, ou com o advogado, ou às vezes com o Já viu magistrado. brigas acontecerem dentro da. Brigas, assim, brigas mesmo, não, mas já teve momentos acalorados, já teve situações com magistrados. Na verdade, vou me corrigir, teve uma briga acalorada, sim. Ah, Você falou de audiência agora, é que a gente vai puxando na memória e vai lembrando, né? exato. E aí foi ano passado, inclusive, eu tive que. Tava eu e minha sócia fazendo a audiência juntas. Sempre que possível, a gente tenta fazer as audiências juntas. Duas cabeças pensam melhor que uma. E a É, gente tenta organizar isso na audiência para não claro. tumultuar, claro. E era uma audiência virtual. E o juiz, ele estava, a nosso ver, coagindo a testemunha. Era uma demanda que envolvia vínculo de empregada doméstica,
a reclamante era a nossa cliente. Então, assim, são pessoas muito humildes, né? Então, a Sim. testemunha da nossa cliente era uma pessoa extremamente humilde. E na hora dela prestar o depoimento dela, ela estava prestando as informações com base no que ela lembrava. E o horário da informação que ela estava falando estava entrando em confronto com o que a própria reclamante tinha falado. E aí, não sei, por cargas d'água, o juiz ele entendeu que ela estava mentindo. E aí ele falava essas frases: Olha, eu acho que a senhora está mentindo. Eu vou mandar a polícia na sua casa. E aí a minha testemunha começou a, como dizem, colar as placas, né? Como costumam brincar. Ela começou a ficar assim, não conseguia falar. Aí eu fui esperando um pouco, até que eu vi que estava muito excessivo essa abordagem do magistrado, e aí eu pedi pela ordem. E aí foi uma situação, eu pedia pela ordem, ele não me dava, eu falava pela ordem, ele não me dava, até que por fim ele me deu, e aí eu tive que ter um embate com ele bem intenso, mas o resultado dessa audiência que foi interessante é que no final ele reconheceu, e ele até pediu desculpa. É mesmo? Aham. Ele até É. pediu Ah, isso é desculpa. legal, isso é bacana. Então, assim, eu achei bem bacana da parte dele, né? Assim, é uma questão. Ele falou, doutora, me desculpa, eu respeito muito a advocacia, mas eu de fato queria fazer isso, mas enfim. E aí conseguiu ficar tudo certo ali na audiência, mas foi um momento bem desafiador, que eu me peguei surpresa. Eu falei, gente, eu não imaginei que eu nunca fosse precisar de fazer isso. Nossa. É, mas tem horas que a gente É, precisa, né, tem. se impor. Agora você falou que você primeiro começou indo para os tribunais para depois fazer audiências. Como é que foi a sua primeira experiência de ir a um tribunal, por exemplo, o TST ou o próprio TRT, mas o TRT aqui é tão acessível, É, né? é. Fica tão próximo ali da gente. Sim, sim, é verdade. Olha, eu amei. Eu falo que eu adoro ir a Brasília. O ar de lá é diferente mesmo, essa questão do judiciário, né? Uhum. Lá em Brasília, instância extraordinária, isso tem um clima diferente. E aí, meu primeiro contato com Brasília foi uma experiência muito boa. Eu me surpreendi desde o atendimento, assim, eu nunca tive nenhum problema de ser atendida, de receptividade. Então, assim, foram muito abertos, muito ouvintes, extremamente acessíveis, tanto no presencial quanto no virtual. Então, assim, eu sempre me senti, por incrível que pareça, confortável, sabe? Ai, que Eu bom. acho que até a forma, a tratativa com os advogados, isso facilita. A gente fica um pouco mais confortável, porque quando você tem ali um atendimento ou já uma certa burocracia, né, uma dificuldade, ou às vezes você vê que não está tendo tanta atenção ao que você está falando, ao que você está tentando diligenciar ali, você acaba ficando um pouco, talvez até desestimulado. Mas assim, foi bem legal. É um mundo totalmente diferente, né? O ambiente, tudo assim, é bem bonito, inclusive. Eu adoro ir lá, mas foi uma experiência muito boa também, assim. Eu me senti confortável, mas mais por conta dessa abertura do próprio tribunal, sabe? Uhum. Ah, legal isso. Isso é importante, né? Sim. Eh, que caso foi esse sobre assédio moral que você teve lá no TRT? Menina, pois é, na época, a gente até compartilhou algumas coisas, né, no Instagram também, né, e algumas pessoas interagiram. Esse foi um dos casos mais recentes, assim, do escritório, que foi mais sensível, né, um reclamante, um funcionário de uma grande empresa, conhecida, enfim, nacionalmente, e ele tem uma orientação sexual diferente, né, na verdade ele se declara como bissexual, Uhum. declaradamente. E ele sofreu assédio sexual e assédio moral dentro da empresa. E isso teve um abalo psicológico, assim, absurdo nele. Então foi um desafio muito grande, porque, primeiro, foi um processo que não foi a gente que começou. Foi um outro escritório que começou, é um processo que não é daqui, né? É do TRT2, é de São Paulo. Então, já é uma região diferente. Nós temos É, atuação em outros estados, mas, assim, de uma demanda que, assim, tem demandas que é muito bom você estar perto, né? sim. Tá ali no território. Então, foi um desafio a começar pela questão de você não estar naquele território. E o segundo desafio foi você pegar um processo que já tinha começado. Então, a gente pegou ali já das primeiras audiências em diante. E aí a gente veio tentando demonstrar toda aquela situação ali. Então, ao longo do processo, é um cliente que infelizmente tentou suicídio algumas vezes. Então, assim, foi bem. E a gente estava tendo uma sentença desfavorável. A sentença foi totalmente desfavorável. Ó.
A gente teve um laudo pericial favorável no processo, reconhecendo ali o nexo causal da doença ocupacional e tudo mais, mas a gente teve uma sentença desfavorável. Não vou entrar em detalhes porque Sim, é muito sim, extenso. claro. E a gente teve esse desafio de reformar no Tribunal Regional. Então, quando a gente recorreu, veio fazendo todo o dever de casa, né? Recurso, despacho. E do outro lado, tinha um grande escritório, um grande advogado, que é muito conhecido também no TRT de lá. Nós fomos pessoalmente despachar, sustentar esse processo, né? Demos prioridade para poder ir presencialmente. Eu lembro que até quando a gente estava agendando a entrega, né, os memoriais, o procedimento do TRT2 é diferente também aqui do TRT17. Aí eu O lembro 2 que é São Paulo? Não, TRT2 é São é Paulo. São Paulo. Aí eu lembro de falar, mas doutora, a doutora pode fazer sustentação oral ou virtual? Eu falei, não, eu sei, mas é um caso sensível, segredo de justiça também, então a gente vai no presencial. Então teve esse desafio muito grande, graças a Deus a gente conseguiu reformar. Assim, Sim. foi um alívio mesmo, assim, você tira, é nessas horas que você vê a gratificação, né, de você poder ser voz de alguém. E uma coisa que o próprio cliente clamava muito era que a gente conseguisse falar o que ele realmente estava sentindo. Então, é para você ver a tamanha responsabilidade, né, de você ser voz de É, alguém. Então, ele fala, doutoras, eu quero que vocês falem o que eu tô sentindo, porque eu vi vocês na internet, ele achou a gente na internet. olha E eu só. senti que vocês têm isso de falar, então eu quero que você fale. Então a gente tinha esse super desafio e o resultado foi positivo, graças a Deus. E entra naquela questão, né? Eu gosto muito de uma citação de Rui Barbosa, que diz que a gente é a voz, de fato, do cliente. Sim, totalmente, totalmente. E isso demanda uma responsabilidade muito grande, você não conseguir transmitir o que o outro precisa, o que o outro sente, porque muitas vezes alguma É, coisa do direito ali que você está pleiteando, ele está relacionado um pouco a essa questão do sentimento, essa esfera um pouco mais claro, subjetiva, né? claro. E aí, quando você tem essa responsabilidade, isso é muito, muito gratificante quando você também alcança o êxito disso. E cada vez mais a gente fala em demandas na área trabalhista de assédio moral, assédios em geral, né? E isso tem muito a ver com o sentimento da pessoa. Sim, totalmente. Tá tendo um pico muito grande, né, de ocorrências. Lá no escritório, a gente também atende também empresas. Então, a gente tem uma incidência muito grande disso dentro das empresas. E a gente também recebe pedidos de atendimentos também de possíveis, né, reclamantes ali das ações pedindo orientação. E é um desafio muito grande, porque aí eu falo que são duas áreas que se comunicam juntas, a área jurídica e a área da saúde mental. Elas precisam andar juntas nessas ocasiões. Inclusive, dentro de empresa, é importante que o jurídico dialogue ali com eventual profissional da área, né, de saúde mental, Sim, psicólogo ou psicóloga, para poder a gente implementar medidas ali e fazer a identificação do cenário de uma forma mais adequada, porque não deixa de ser um contexto multifatorial. claro. E é uma linha muito tênue você definir até você conseguir identificar, salvo algumas situações que são bem direcionadas, o que de fato é decorrente do trabalho, o que não é. É, E hoje a gente está tendo uma incidência de assim, uma sociedade extremamente sensível, né? Então a gente vê que por conta de toda essa demanda da internet, essa vida atual, a gente brinca com o excesso de dopamina, né? A gente ali na internet, é. consumindo diversos tipos de conteúdo, acompanhando várias realidades, e aí você está colecionando uma soma de frustrações, uma soma de insatisfações, e aí isso vai se agravando com uma rotina de vida que às vezes é tumultuada mesmo. Você pensa uma mãe de 2 filhos, filhos pequenos, que trabalha fora, que não tem um pai, ou que às vezes o marido viaja. A sua rotina vai ser intensa, dificilmente você não vai ter um esgotamento. Claro. E aí o desafio é de você identificar se aquilo tem relação com o trabalho ou Ou não. não. Então, assim, a gente também tem um pico de intolerância muito grande. As pessoas elas estão muito intolerantes, estão com uma certa dificuldade de identificar o que, que é algo que é da dinâmica de trabalho mesmo, o que, que não é. É, Então, por isso que é importante, no fim das contas, tanto empresa, empregado, dialogar com o advogado nessas horas, para que é, a gente faça o diagnóstico do caso e consiga identificar se realmente é algo que se insere num exatamente. contexto de assédio sexual ou moral, né, tipo, que tem ali relação com a empresa ou não, porque as relações humanas são bem desafiadoras. Sem dúvida. E me fala uma coisa, recurso de revista é loteria ou não? Não é não, é pura técnica. Isso aí, olha, foi um dos desafios logo quando eu comecei a advogar. É, Salvo engano, foi no meu primeiro ano, quando eu comecei a advogar. é. Aí
como eu falei, né? Eu comecei de trás para frente, tribunal, e depois eu fui fazendo as audiências. E aí recebi meu primeiro recurso de revista, aí eu não lembro quem do escritório falou comigo, acho que foi um estagiário. Falou, olha, ai, faz aí de qualquer. Não foi nessas palavras, mas foi nesse sentido. Aham. Ó, faz, porque recurso de revista não tem jeito, é sorte e tudo mais. E aí eu É falei, meu mesmo? Deus. E aí eu ouvia outros colegas falar isso também. Então Hum. eu fui percebendo que o recurso de revista era o calcanhar de Aquiles do advogado trabalhista. Assim como eu imagino que o recurso especial é o calcanhar de Aquiles de quem trabalha no civil, quem atua no civil. Eu falei, ah, não. Não vou me contentar com isso. Aí foi onde eu comecei a me dedicar aos estudos, a entender aquele recurso, o que que tinha que fazer para tabelar ali todos os requisitos. E aí eu fui me desenvolvendo e eu fui tendo uma identidade mesmo com essa advocacia de tribunal, sabe? Que legal. Aí eu falei, caramba, eu realmente gosto disso aqui, eu tenho prazer em fazer isso aqui, em ir lá sustentar, em fazer o recurso, estruturar, identificar tudo certinho. E foi aonde eu não me contive e fui estudar para poder aprender. Que legal. E você E se aí, especializou em tribunal, em recurso de isso revista, aí. em sustentações em Isso, tribunais? Que legal. exatamente. Até que ano passado eu tive a primeira oportunidade de ministrar um curso na ESA de recurso de revista, Ah, que né? bacana. Então, eu tenho algumas parcerias com alguns escritórios também, que às vezes contratam um escritório só para essa atuação nossa em tribunal, especialmente em recurso de revista. Então, assim, foi uma área que eu me dediquei a entender. E, assim, muitas vezes é importante que você delegue algumas áreas, porque a gente tem que, no início, eu pensava assim, eu quero dominar a área, fase de execução, quero dominar a área, grau recursal, mas não dá para você dominar 100% tudo, né? É. Então, eu escolhi ali a parte de tribunal, a parte recursal, que é algo que bateu mais meu coração também. Ah, que legal, que bacana. E como é que é ser presidente do Instituto Capixaba de Direito do Trabalho? Um desafio que tá nascendo, né? Tá É. assim, tá bem, tá um bebezinho de nem um mês. Nó. Acabou de nascer essa ideia. A gente teve, eu e mais um grupo de advogados, né? A gente teve essa ideia de criar um instituto para que a gente possa colocar e criar essa conexão entre a advocacia, sociedade de um modo geral, tanto empregados quanto empresas, instituições de ensino, não só de direito, mas até Uhum, mesmo instituições de ensino que têm ali o viés empresarial, né, claro. a questão do empreendedorismo, conectar todas essas áreas e trazer projetos para criar mesmo uma fonte de relacionamento, de estudo, de acesso a eventos. Então, esse é o nosso objetivo com o Instituto, que em breve a gente vai conseguir aí dar publicidade, vai oficialmente lançar o Instituto, mas foi uma ideia que nasceu e, se Deus quiser, vai dar certo. Ainda para esse ano? Se Deus quiser, sim. Os planos, a gente está correndo contra o tempo. Se tudo Aham. der certo, agora em novembro a gente consegue lançar. Que legal, que bacana. Sucesso, Obrigada. sucesso mesmo. Agora a gente entra num momento assim de um bate-pronto. Ai, meu Fala, Deus. você me diga o que vem à sua cabeça. Justiça é, Acesso. alvará é. Felicidade. Facilidade, melhor dizendo. Felicidade não, facilidade. Nunca comece uma sustentação oral com. São tantas coisas, deixa eu escolher uma. Nunca comece uma sustentação oral. Eu não gosto de ler, então, lendo. Ótimo. Eu não gosto de ler. Acho que tem uma conexão diferente ali quando você começa a ler e quando você começa a falar e chamar a atenção. É, é bem colocado. Um livro não jurídico. Um livro não jurídico. Uma Cidade ao Sol foi um livro que eu li e ele conta uma história da região lá de Israel, né? Então, assim, traz uma realidade bem forte ali das pessoas que vivem ali e traz um certo romance dentro do livro. Então, assim, foi um livro que eu chorei lendo. Ah, E Dois Irmãos também, que conta a época nazista, também são dois livros assim. Você falou um, né? Mas eu já falei dois não, aqui. já Que tem aí eu me dois. empolgo, entendeu? São dois livros que eu gostei bastante de ler não jurídico. Audiência presencial ou virtual? Depende. Presencial. Já que eu tenho que escolher, vai presencial. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Por favor, eletrônico. Um filme. Menina, um Ou não filme. gosta de Eu filmes? amo filme, esse é o problema, eu escolher um.
Um filme. Hum, hum, Até o Último Homem. É um filme de guerra. Eu adoro filme de guerra e baseado em fatos reais. Ah, legal. Legal. O que mais te irrita num processo? A má-fé processual. A de ficar protelando sem necessidade, de não querer resolver a situação da melhor forma. Acho que tudo tem limite. Então, assim, Ah, é quando a gente percebe que tá tendo ali você tá postergando o processo para poder jogar o processo mais para frente. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. se não fosse advogada, seria? Olha, eu acho que se eu não fosse advogada, eu seria desempenharia alguma função na área ali de criação de vídeo, alguma coisa, ou de maquiagem, acredita? É São duas coisas que mesmo? eu gosto bastante, assim, totalmente fora do direito, Que assim, uma coisa legal. totalmente aleatória. Ah, que bacana. Muito bom. Diana, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Nosso bate-papo foi ótimo. Ah, foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E para vocês, não esqueçam de curtir e compartilhar. Se tiver uma boa história, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima.